fala aí, navegantes. Tudo nos conformes com vocês? Videozinho rápido para despertar sua reflexão sobre curiosidades a respeito da nossa amada dança portuguesa. Pois o intuito aqui é sempre a nostalgia. Até porque a maioria dos dançarinos em atividade hoje eram crianças na época. E alguns nem eram nascidos quando tudo se desenrolou através dos anos. Então me sinto também na responsabilidade de contar o meu ponto de vista. E tentando sempre ser no máximo possível justo aos fatos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vocês já pararam para pensar sobre como esse estilo aí de roupa surgiu? Irineu, você não sabe nem eu. Quando a nossa dança aqui começou, a roupa dos homens era assim. E através dos anos ela foi se transformando aos poucos, até ficar assim. Mas como foi que esse colete cresceu desse jeito? Pois foi apenas recentemente que se passou a se separar em duas roupas, como a roupa de luxo e a roupa tradicional. No início não tinha essa separação. Lembra que falamos no vídeo anterior que os bordados nas roupas eram resumidos a poucas carreiras de lantejoulas, mas a rivalidade entre as danças motivaram para que eles fossem aumentando de tamanho a cada ano, até tomar quase que completamente o tecido. Tipo, a dança A colocou um bordado. Tempos depois veio a dança B e aumentou ele um pouco mais. E posteriormente veio a dança C e fez ainda maior. E nesse ritmo crescente, o que simplesmente aconteceu foi o bordado aumentando de tamanho, pouco a pouco a cada ano. Claro que não devemos generalizar, mas muitas coisas em dança portuguesa vai acontecendo assim, e não com um estalar de dedos. É sempre uma dança influenciando a outra, que por sua vez influencia a outra, que altera mais um pouco e depois leva para outra. E nesse ritmo vai mudando com o passar do tempo. Tudo começou com o coletinho liso e bem discreto igual os dançarinos de Roberto Leal. Depois esse coletinho foi ganhando forma, ganhando outras cores além do vermelho e com o passar do tempo até singelos bordados. Depois disso surgiu algo que mais se assemelha a uma jaqueta. E esse modelo também foi lentamente ganhando forma, a ponto de se perceber que já ia aumentando de tamanho. Inclusive já cobria parte da faixa na cintura, que até então, junto com o chapéu, ainda era regra. Perceba que já podemos notar aqui a tendência de crescimento, já que estava bem distante do formato original. E isso evoluiu posteriormente para uma espécie de blazer, que continuava alongando gradativamente. Então, para a galera que acha que tudo mudou do nada num piscar de olhos de 2002 para 2004 só porque se adicionou 5 dedos de pano a mais, acho melhor rever os conceitos, pois este período aí foi apenas o período de transição em grande escala, época em que faixas e chapéu começavam a sumir. Muitas coisas em dança portuguesa aqui no Maranhão começam com as tendências. Produzidas por grupos em busca de sua identidade própria, muitas dessas tendências, no início até serem aceitas, eram por vezes rechaçadas, principalmente quando a dança não tinha um certo grau de popularidade. Não tinha redes sociais para viralizar, nem o WhatsApp para se ter informações. Sem as câmeras dos celulares para registrar, era como se nada tivesse acontecido. Mas mesmo assim, as danças faziam suas tentativas de inovação e muitas vezes eram criticadas por isso. Enfim, lá nos anos 90 nós também já tínhamos pessoas reclamando da desconfiguração das roupas, por causa das alterações que iam sendo inseridas e diferenciando de décadas anteriores. Essa crítica sobre a mudança nas indumentárias sempre aconteceu. Das antigas já. Parada chata. Só bagunça. Naquela época também tinha os tiozinhos reclamando das roupas. Ih, que roupa feia. Ih, caramba, porcaria de roupa aí, branco com creme, não fica bem essa roupa. Mas se você parar para analisar, vai ver que hoje aquele tio é você. No que hoje jaz em ruínas do antigo clubão da Coab, há mais de 2 décadas atrás, para ser mais específico no ano de 2002, essa dança do bairro da Estiva já apresentava um colete bem mais longo do que o de costume. O formato aqui já está bem afastado do original,
O brasão até ficou maior para ocupar toda a área de rascunho, que aumentou devido ao crescimento do colete. Perceberam como a faixa que era importante sumiu? A tendência responsável pelo crescimento dos coletes fez isso. Um aumentou e o outro desapareceu. Lembrando que isso foi de forma gradual. Mas vamos voltar mais no tempo para a gente entender melhor. Observe bem que esse modelo aqui já estava bem maior do que o padrão original, e ainda em crescimento e influenciando os que viessem depois. Inclusive note que aqui ele já até ganhou aquele corte central, o qual algumas pessoas chamam de corte inglês. São as famosas fendas, que podem ser tanto no centro como nas laterais. Elas devem ser usadas quando a peça já é um pouco mais alongada, pois proporciona melhor vestibilidade e conforto no caimento do traje sobre o corpo. Aliás, fazendo essa pesquisa, só agora percebi que a juventude já usava esse bordado lá em 1996. Isso eu não sabia não, desde aí não. Enfim, voltando à questão dos coletes. A Príncipe de Portugal, em 97, queria deixá-lo maior, mas fez isso de forma discreta porque a faixa ainda era um item muito importante da roupa e o colete muito longo poderia esconder os bordados da calça. Então, fecharam a faixa por fora do colete. Pode parecer estranho para você hoje, assim como as roupas de hoje parecem estranho para eles. No aniversário de 15 anos, e ainda lá nos anos 90, como você pode ver aqui, a Príncipe de Portugal do bairro de Fátima já se lançava com um colete bem mais comprido que o anterior. Vocês estão conseguindo entender que isso aqui já era o crescimento dessa roupa? Foi nessa época que tudo começou. Foi o ponto de partida. Serviu de influência para os sucessores que já pegaram esse barco andando e que, com o passar do tempo, foram apenas colocando cada vez mais pano ali para tentar se destacar das demais. Da mesma forma que aconteceu com os bordados, que eram simples e que hoje são tão carregados que quase não dá mais para ver o tecido por baixo. Não existe tempo revolucionário, até porque cada uma das gerações fizeram suas próprias revoluções. Suas próprias tendências que viraram moda e que uma hora deixam de existir de forma lenta, pois precisam abrir espaço para outras alterações que vão chegando. Então, como o colete já vinha alterando além do que era o original, o início dos anos 2000 foi apenas o último prego no caixão para o velório da roupa clássica lá dos anos 80, devido a uma ideia de crescimento dos coletes que já estava amplamente difundida no final da década de 90. Em 2002 e 2003, a gente viu que a Raízes deu continuidade no crescimento da peça, e na mesma época a Aliança também já apresentava o colete alongado. Em 2004, a Aliança, a Raízes, a Harmonia, a Juventude de Rosário e outras danças alongaram mais ainda. Isso sem falar das danças que não têm o registro e que nem participaram do concurso, pois o São João não se resumia só a terreiro Raízes. O esticamento dessa roupa nesse ano aí nunca se tratou de uma surpresa, pois a gente sabia que isso estava acontecendo, porque presenciamos ano após ano alguns grupos já alongando aos poucos. 2004 foi uma questão de aceitação. Muitos donos de dança daquela época não aceitavam aderir a isso. Então houve ali um movimento de resistência nessa ocasião. Essa resistência foi vencida porque as danças que encabeçavam essa proteção do modelo clássico foram encerrando as atividades e até as pessoas mesmo da geração anterior já estavam deixando de dançar. Podemos dizer que a Encantos lá de Itapecuru inventou o colete no calcanhar em 2005? Acho que não, né? Apenas seguiram um fluxo que já veio lá do final dos anos 90. Mas veja bem, não estou dizendo que é errado mudar, pois embora não concorde com algumas alterações, sempre digo que defendo até o fim o seu direito de fazê-las, já que nós também fizemos as nossas no passado. O problema é quando essas alterações na roupa fazem com que as pessoas recriem equivocadamente a história das danças portuguesas no Maranhão. E no meio do nosso arraial surge a elegância da dança portuguesa. Inspirada nas tradições das cortes europeias, a dança portuguesa chegou ao Maranhão como uma forma de homenagem à colonização lusitana. Errou!
A roupa mudou, mas a história que já foi escrita no tempo, não. Em pleno 2025, ainda tem gente dizendo em suas vinhetas de abertura que a gente recebeu a nossa dança de herança dos colonos portugueses. Não consigo entender essa mania que as pessoas têm de querer apagar a história de Dona Socorro. Pessoal, não existe isso de que a nossa dança chegou aqui para homenagear colonizador. Os colonizadores não deixaram dança nenhuma aqui, pois tudo começou em 75 com Socorro Leitão. Antes disso, nenhuma dança existia no Maranhão. Foi ela que nos deixou de herança. Como a roupa mudou do estilo camponês para um estilo corte real, então as pessoas, ou de propósito ou por falta de conhecimento, preferem criar essas narrativas ilusórias sobre uma origem de herança da nobreza portuguesa que nunca existiu. E tudo isso só para ficar bonitinho e combinar com a roupa de hoje. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, galera? Não tem nada a ver com a outra. Chega disso, galera. A roupa de luxo hoje é apenas uma representação de uma sociedade nobre. Uma classe que tinha suas próprias maneiras exclusivas de dançar e que era mais comumente praticado apenas por pessoas desse nível social. Não tem problema nenhum usar esse modelo de indumentária, pois a arte de se expressar através da dança é livre. Aliás, as nossas indumentárias, através das décadas, receberam tantas coisas diferentes vindas de grupos diferentes, e muitas dessas coisas também já se foram, pois tudo sofre o efeito do tempo. A boina, o chapéu, a faixa, o pano de cabeça, esse galão, esses tecidos glitelizados, os lenços nas mãos e muitas outras coisas tiveram seu período de moda e depois foram desaparecendo. Mas, vez por outra, algumas dessas coisas voltam. Mas, quem sabe talvez a estrela seja a última esperança de um resgate às tradições do modelo clássico. Ou que pelo menos motive os grupos a dar uma reduzida nos coletes, para que isso faça com que a calça volte a ter uma maior relevância, já que hoje muitas são até lisas e sem nenhum bordado. E também porque, como tudo em dança, chega o tempo que fica taxativo, fica maçante e repetitivo. Mas e você? O que acha sobre tudo isso? Sempre digo que é democrático discordar. Deixe nos comentários e até a próxima.